Olá, amigas religiosas, quero um feliz quase Natal para todos vocês, porque hoje é antevéspera de Natal, o aniversário da Oscar tá chegando, vamos ter outro programa no dia do aniversário da Oscar, mas o OscarCast de hoje é também especial, porque há exatos 51 anos atrás era publicado nas páginas da revista Margareto, ou Margarete, o último capítulo da Rosa de Versalhes, e é sobre isso que nós vamos estar falando nesse programa de hoje, porque o aniversário do último episódio não poderia deixar de ser comentado em um OscarCast. Então, para vocês que gostam da Lady Oscar, que estão ansiosos com a chegada do novo filme de animação, fiquem com a gente até o finalzinho. A Rosa de Versalhes, o maior sucesso de Ryoko Ikeda, começou sua serialização em maio de 1972 e teve seu último capítulo publicado no dia 23 de dezembro de 1973, há exatos 51 anos. E a Rosa de Versalhes é um verdadeiro marco na história dos shows de mangá, tornou-se um verdadeiro fenômeno cultural que a gente sabe muito bem que se estende até os dias atuais. E nunca que um show de mangá foi tão celebrado, ainda mais se tratando de uma obra bem antiga, porque mesmo tendo mais de 50 anos, a Rosa de Versalhes não perdeu o seu brilho e continua sendo uma das obras mais importantes e influentes para os japoneses. Sem contar, é claro, que é uma série muito vendável. E nunca, gente, nunca que um show de mangá foi tão celebrado, principalmente por se tratar de uma obra bastante antiga, tem mais de 50 anos, e mesmo assim a Rosa de Versalhes não perdeu o seu brilho e continua assim sendo uma das obras mais importantes e influentes do Japão. Sem contar que a Rosa de Versalhes é uma série muito vendável e é uma verdadeira mina de ouro para Ryoko Ikeda. Cada semana temos aí o anúncio de algum novo produto que está sendo lançado com os rostos de Oscar, Maria Antonieta estampados no rótulo. E isso quando é colaboração, porque a Rosa de Versalhes também já ganhou linha de lingerie, linha de roupa, linha de sapato, já teve vinho, já teve uísque, já teve iogurte, enfim, teve muitos produtos que foram lançados relacionados à série. E com certeza agora com a chegada do novo filme de animação, nós teremos muitas coisas a mais que vão estar chegando e eu tô louca para conhecer, porque eu sou colecionadora e quando eu consigo encontrar, eu sempre tô adquirindo essas coisinhas para a minha coleção. Porém, essa finalização da história saiu bem às pressas. Ryoko Ikeda mesmo chegou a dizer em uma entrevista que eu traduzi que ela não pôde contar o final da Rosa de Versalhes como ela desejava. Ela queria contar o final trágico de Maria Antonieta de uma forma assim mais detalhada, só que ela não conseguiu porque estava sendo muito pressionada pelos seus editores que queriam que ela terminasse a Rosa de Versalhes em um curto prazo. Deram a ela apenas 10 dias para finalizar a sua obra mais famosa. Isso porque nessas alturas do mangá, as histórias de Oscar e André já haviam terminado e o que restava para ser contado eram os acontecimentos finais da Revolução Francesa e o final trágico de Maria Antonieta na guilhotina. Porém, sem Oscar e André, já não havia um grande interesse dos leitores, a maioria são mulheres que idolatravam Oscar, então Ryoko Ikeda foi forçada a terminar tudo de uma vez em um curto espacinho de tempo. E eu conheço muita gente que diz que o final da Rosa de Versalhes deixou a desejar, que o final perde um pouco a qualidade. Não perde a qualidade, só que a gente tem que entender que esse final foi contado às pressas. Ryoko Ikeda teve apenas 10 dias e isso pra mim foi algo que eu discordo completamente, né? Eu não acho certo você pressionar uma artista, mesmo porque não se apressa a arte. E Ryoko
Ikeda, coitada, ela tinha apenas 24, 25 anos. Eu acho que ela já estava com 25 para 26 anos nessa época. Não, ela já devia ter 26, né? Ela faz aniversário em dezembro. Mas mesmo assim, ela era muito jovem. E eu acho que foi uma grande pressão para uma garota, ela era uma mocinha na época, né? Terminar essa história num prazo tão curto de tempo e com tanta pressão em cima. Não se faz isso com um mangaka, ainda mais uma mangaka como a Ryuki Ikeda, que colocou uma obra nessa revista que estava vendendo pra caramba. Então eu achei muito errado isso. Para mim não perde a qualidade, muito pelo contrário, eu acho que o final da Maria Antonieta foi muito carregado de emoção, desde a subida na guilhotina até as lembranças felizes da rainha, como por exemplo sua primeira visita a Paris, até o seu trágico fim, tudo é contado de uma forma belíssima, com os lindos traços de Ikeda Sensei. E uma coisa legal é que a capa onde foi publicado esse último capítulo da Rosa de Versalhes nada tinha a ver com Maria Antonieta que ia morrer nesse último capítulo, não. Era uma capa com tema natalino. Já em 1974, um ano após a finalização da história original, a Rosa de Versalhes foi levada ao palco da Takarazuka Revue, o teatro feminino onde todos os papéis são interpretados por mulheres, inclusive os papéis masculinos. Então não tem homem nesse teatro, são todas mulheres fazendo os papéis masculinos e femininos. E esse teatro estava passando por uma grande crise de público, estava ao ponto de falir. E foi justamente essas primeiras adaptações para o musical da Rosa de Versalhes que ajudou a revigorar o teatro e que salvou ele da falência. O fenômeno da Rosa de Versalhes foi tanto que a concorrência para ingressar na escola da Takarazuka, que era de 5 vezes o número de vagas, depois da Rosa de Versalhes saltou para 20 vezes. Então foi graças à Lei de Oscar que o teatro existe até hoje e continua produzindo as peças mais incríveis que a gente conhece, inclusive a Rosa de Versalhes, que de tempo em tempo nós temos uma nova montagem. E isso é uma coisa muito interessante. Quem diria, né, que um mangá poderia ser forte bastante para salvar um teatro. E Yuri Haruna foi a primeira atriz a interpretar o Oscar na Takarazuka. E em uma entrevista que eu traduzi dela e disponibilizei no blog, ela contou que quando conseguiu o papel de Oscar sofreu inúmeras críticas dos fãs, porque acharam que não existia humano que fosse capaz de interpretar um personagem tão incrível como a Oscar. Mas acabou que ela fez um tremendo sucesso e ela recebia diversas caixas com cartas de fãs que queriam o seu autógrafo. Yuri Haruna contou que demorou 4 anos para atender todos os pedidos e autografar cada lencinho que os fãs mandavam com a foto dela. E isso é uma coisa que é bem legal, né? Primeiro tem aquela rejeição, o pessoal não quer, critica, e depois que o negócio é lançado, faz aquele sucesso imenso e tudo aquilo vira uma coisa maravilhosa e o que você não gostava, você acaba amando. E eu acho que vai ser a mesma coisa que esse novo filme de animação, que tem gente criticando, falando mal, não querem ver, mas eu tenho certeza que ele vai fazer um grande sucesso. E esse ano, 2024, marcou os 50 anos da primeira peça da Rosa de Versalhes, e para comemorar esse meio século da peça mais famosa da companhia, foi feita uma nova montagem, que por sinal fez um grande sucesso. Essa nova montagem da peça foi liderada pela grande estrela da companhia, Ayakaze Sakina, eu espero ter pronunciado o nome dela corretamente, que interpretou o grande amor de Maria Antonieta, o Conde Fersen. E essa peça foi exibida ao vivo nos cinemas japoneses e após a apresentação tivemos um show de despedida para a atriz principal, que infelizmente se aposentou, e a Rosa de Versalhes foi a sua última apresentação. Uma pena, porque eu gostava demais dela e eu acho que as melhores estrelas da Takarazuka estão deixando a companhia, mas eu boto fé nessa nova geração e eu tenho certeza que teremos futuramente outras peças da Rosa de Versalhes que serão incríveis. Quem
Quem diria que um shoujo mangá pudesse ser forte o bastante para salvar um teatro da falência? Rosa de Versalhes conseguiu esse feito. E no auge do sucesso, a Rosa de Versalhes ganhou outras adaptações depois da Takarazuka, como por exemplo, em 1979 foi lançado um filme live action dirigido por Jack Demme, intitulado Lady Oscar. É uma comédia dramática e romântica franco-japonês que foi baseado aí no shoujo mangá de Ryoki Ikeda, Versalhes Nobara. Apesar de ser baseado no original, a gente sabe que esse filme teve grandes mudanças, algumas engraçadíssimas, outras que ficaram um pouco confusas, mas o que é legal nele é que foi totalmente filmado na França, no Palácio de Versalhes, com a permissão do governo francês. E um pouquinho depois, no mesmo ano, alguns meses depois, tivemos a animação da Rosa de Versalhes, que na Itália fez um grande sucesso. Lá recebeu o mesmo título do filme Lady Oscar e até hoje é muito amada. O ano que vem, 2025, nós vamos conhecer mais uma nova adaptação animada, porque depois de anos e anos, Ryoki Ikeda concordou com a produção de um novo anime. E esse novo filme nem estreou e já está gerando uma conversa atrás da outra. Tem gente que não gostou, tem gente que queria mais de um filme, teve quem se decepcionou pelo fato de ser um musical, algo que eu já tinha dito que seria um musical. E muita gente não está contente, mas eu recomendo que até você que não está muito contente, não está muito animada, que assista, porque vai que você gosta. E para aqueles que estão um pouquinho com o pé atrás, achando que isso é um remake da animação clássica de 1979, saiba que não é. Esse filme é uma nova adaptação do mangá de Ryoki Ikeda, já rolou a pré-estreia em Tóquio e Ikeda gostou do que viu. Ele elogiou muito esse novo filme, inclusive ela disse que se emocionou com a fidelidade com a sua obra. Então vamos esperar, porque se a autora gostou, com certeza será maravilhoso. E segundo uma matéria que saiu recentemente no Madame Figaro, segunda-feira, dia 15 de janeiro, o Figaro Wine Club realizará mais uma exibição prévia do novo filme de animação da Rosa de Versalhes, dessa vez para 100 pessoas convidadas que terão a chance de assistir esse novo anime antes de todo mundo. E não é só isso, com direito à degustação de um champanhe que presta homenagem aos dias de glória da corte real do Palácio de Versalhes. E tomem cuidado apenas para não aceitar. Com certeza vai ser mais um evento lindo, né? A altura da Rosa de Versalhes, super chique. E 100 pessoas sortudas terão a chance de ver o filme antes do dia 31 de janeiro. E se o André fosse mesmo uma pessoa real, não poderiam aceitar nenhuma taça servida por ele. Quem leu o mangá sabe o que eu tô falando. E após o final da Rosa de Versalhes, muitos leitores estavam com saudade da Lady Oscar, então Ryoki Ikeda resolveu trazer essas personagens de volta em histórias Gaiden. E o primeiro deles foi uma história muito famosa, que aliás é minha favorita, da Condessa Vampiro, ou Condessa de Sangue, que é baseado em uma história real e muito assustadora. Na verdade, Ryoki Ikeda se inspirou na história de uma infame condessa húngara que chegou ao poder na virada do século XVII após ficar viúva. Existia rumores que ela estaria envolvida em assassinatos e também em práticas de vampirismo. Resumindo, parece que ela matava algumas garotas porque ela gostava de se banhar com o sangue dessas jovens meninas virgens, porque ela acreditava que assim poderia ser jovem e bela para sempre. Terminando o vídeo, no dia 25 de dezembro será o aniversário da Lady Oscar, a protagonista da Rosa de Versalhes, e está rolando aí uma comemoração no X antigo Twitter, onde você poderá estar ganhando um pôster autografado pelos dubladores do novo filme e também pela diretora Ai Yoshimura. Se você quiser participar, é bem facinho.
Basta acessar o site oficial do filme Verbará Movie e utilizar do super editor de pôsteres que está lá para ser usado gratuitamente, onde é possível você se divertir criando imagens da Oscar com belas frases de efeito, molduras, enfim. Depois basta compartilhá-las no X, antigo Twitter, usando as hashtags que eu deixei lá no blog, demonstrando todo o seu amor pela comandante Oscar. A melhor imagem, a melhor edição ganhará o pôster autografado. Finalizando rapidinho, a edição de janeiro da revista Era trará Oscar François de Jarjoy na capa em comemoração ao novo filme de animação da Rosa de Versalhes. Então é isso, até o dia 25 de dezembro, onde teremos um outro OscarCast.